Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta para a nossa terceira fase do nosso ciclo de aulas. Você que é aluno do oitavo e do nono ano, que tem acompanhado as aulas, é muito importante que você acompanhe a sequência de aulas, porque nós temos trabalhado aquilo também que o seu professor está fazendo com você lá na escola, para que você possa, ao mesmo tempo em que você está na escola, também garantir o seu aprendizado com as aulas aqui no canal. Vamos rapidamente conferir lá no nosso slide quais são os objetivos da nossa aula de hoje, para a gente não perder tempo, porque hoje a gente tem muita coisa para ver a respeito do texto opinativo. Dá uma olhadinha aí no slide. A nossa aula hoje é para nós falarmos um pouquinho a respeito daquilo que a gente chama de progressão textual e da complementação das ideias no texto, revisando um pouquinho, como você está vendo aí, a transitividade verbal. Além disso, nós vamos ter mais noções do que é coesão no texto e falar um pouco da produção, da circulação, da recepção dos textos opinativos, e tudo isso eu vou esclarecer. Volta aqui comigo para você pensar a respeito do que é o texto opinativo. Nós já falamos disso em outras aulas e eu queria reforçar com você algo que é muito importante, principalmente por causa do momento que nós estamos vivendo, que é um período perto das eleições. Dar a sua opinião é um direito seu, porque existe algo no nosso país que nós chamamos de liberdade de expressão. Mas discurso de ódio é algo completamente diferente. E ao longo dessa aula, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque você, como cidadão que você é, precisa conseguir compreender a diferença entre você dar a sua opinião, que é muito importante porque você é um cidadão, e ofender alguém, xingar alguém, escrever um palavrão numa rede social de alguém. Por quê? Essas relações, elas não são só relações que têm a ver com aquilo que você vai produzir na sala de aula. As aulas de língua portuguesa, elas são também para que a gente aprenda a se formar como cidadão, a praticar tanto a leitura quanto a escrita em vários ambientes nossos que não são apenas a escola. Você vai olhar aí no texto comigo para a gente revisar o que é o artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto opinativo e ele precisa que a gente perceba nele posicionamentos de alguém, como você está vendo lá em cima, que a gente perceba argumentos, que a gente perceba que existiu uma pesquisa a respeito de um determinado assunto, que a estrutura do texto ela seja uma estrutura que é bem específica, além desses dois pontos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que estão identificados com as setinhas vermelhas aí para você, que são os conectores no texto e as relações dentro, que nós chamamos de coesão e coerência. Continua acompanhando aí, você vai ver que a coesão e a coerência, elas estão ligadas dentro do texto e elas têm relação com a articulação das ideias. Isso nós já falamos numa aula anterior. Se voltar lá para as aulas 17 e 18, você vai ver esses conceitos também, e a coerência está relacionada com o sentido dentro do texto. Vem aqui comigo para a gente pensar um pouquinho mais a respeito disso. Ora, quando você produz um texto opinativo, seja esse texto opinativo oralmente ou escrito, tá bom? Porque a opinião de alguém, ela não é só uma opinião que é escrita, ela precisa ser também uma opinião, a gente precisa conseguir fazer isso, argumentar verbalmente a respeito daquilo que a gente pensa, de um candidato que a gente quer que seja eleito, de um posicionamento sobre um assunto que nós compreendemos que ele é importante e assim por diante. Então, eu preciso aprender a questão da opinião, o que é uma opinião e como eu devo fazer para organizar essa opinião. Nós vamos fazer a leitura hoje, você vai acompanhar um texto um pouco mais extenso, por quê? Não tem como a gente falar de artigo de opinião, no caso do texto escrito especificamente, sem a gente perceber como as pessoas fazem isso também. Então, você vai gastar um tempinho aí fazendo a leitura. Em alguns momentos hoje eu vou pedir para você fazer print da tela, se você estiver assistindo a aula no celular, ou para você dar pause no vídeo e anotar algumas coisas no seu caderno. Por quê? A ideia é que isso ajude você lá na sala de aula também com
a construção do texto argumentativo. Aqui eu não tenho como avaliar o seu texto, mas o seu professor na escola tem. Então, a gente vai precisar ir parando um pouquinho para você pensar a respeito desses elementos e organizar o seu conhecimento. A gente chama isso de sistematização, para você fazer suas anotações e depois conseguir tanto resolver questões a respeito do texto opinativo, quanto também produzir um texto que a gente chama de opinativo. E aí pode ser uma carta argumentativa, uma redação lá no Enem depois, que é um texto dissertativo argumentativo e assim por diante. Vamos lá para a leitura do texto que você vai acompanhar junto comigo na sua tela. Ele é um pouco extenso, mas você acompanha aí porque é muito importante você perceber como esse texto se organiza. Dá uma olhadinha no texto, por favor. Esse tema, ele é um tema que é muito novo, sendo discutido, que fala a respeito da importância da espiritualidade. E aí eu vou fazendo alguns comentários com vocês enquanto nós estivermos fazendo a leitura. Esse texto também, ele obviamente, como todo texto argumentativo, ele é escrito por alguém, foi escrito, aliás, por alguém que tem compreensão desse assunto, obviamente, para que pudesse defender. Percebe que já aqui no título do texto, eu tenho uma certa tendência a dizer a espiritualidade, ela pode ser importante para alguma coisa. Diz assim, ó, acompanha aí esse pedacinho aqui que você está vendo, só para a gente reforçar alguns conhecimentos, é o primeiro parágrafo do texto. E diz assim, ó: é muito importante a sociedade como um todo cuidar de si mesma. Quando se fala em saúde e espiritualidade, corre-se o perigo de saber muito e cuidar pouco. Se um médico trabalhar apenas a esfera do físico, apenas tratará de sintomas. Se um psicólogo apenas trabalhar o psíquico, apenas estará enxugando o gelo. Nós somos seres espirituais. A ciência tradicional terceirizou a espiritualidade para as religiões e aí perdemos muito, fragmentamos o homem. Também é importante os profissionais da área de saúde sempre se questionarem ao receber alguém doente. O que aconteceu antes do físico, o que aconteceu com o humor, as emoções do corpo e sensações que somatizaram doenças no corpo. Platão afirmava que um dos maiores erros médicos é tentar curar o corpo sem tentar curar a alma. Percebe nesse primeiro momento que aqui, ó, onde eu já destaquei para você, tem uma informação, é muito importante. Você já percebeu que o texto, ele é tendencioso a dizer que espiritualidade é algo importante para cuidar da saúde. Então, é alguém defendendo a ideia de que é preciso cuidar da saúde da saúde emocional, para que a saúde espiritual ela também seja bem cuidada. Aqui nesse segundo parágrafo, onde você vê a setinha indicando o também, é uma informação que está sendo acrescentada. E aí você percebe, aqui eu falei que algo era importante. Para eu começar o meu segundo parágrafo aqui embaixo, eu uso uma expressão que é uma indicadora de acréscimo. Se você assistiu às aulas dos conectores, você sabe o que é acréscimo. E eu digo, além de tudo isso que eu falei nesse primeiro parágrafo aqui, eu tenho mais informações que reforçam aquilo que eu preciso dizer. Você está vendo como esse texto todo que está aí na tua tela, ele é articulado. Vamos continuar a leitura para um outro pedaço desse texto. Diz assim, ó: levamos muito tempo para entender essa verdade. Há muito pouco tempo estamos integrando essa realidade. Mente, corpo e espírito são uma coisa só. Doenças da mente afetam o corpo, assim como as da alma. Há um trio maléfico, raiva, inveja e vaidade, que faz com que os indivíduos raivosos tenham em seu corpo agentes inflamatórios em quantidades muito maiores. Eles provocam doenças. Raivosos
são mais frequentemente infartados e cancerosos. Câncer e infarto são produzidos por aumento de interleucina 6 no sangue e a raiva aumenta a interleucina. Olha aqui para mim um pouquinho. Você percebeu que a pessoa que escreveu esse texto, ela tem um ponto de vista sobre a espiritualidade. Só para a gente esclarecer algo, a espiritualidade tem a ver com aquilo que diz respeito à nossa alma. Nós temos o nosso corpo físico e, segundo o escritor desse texto, nós somos corpo, alma e espírito. E essa pessoa aqui, ela apresenta argumentos que são argumentos científicos, não é alguém que está embasado naquilo que acha ou que pensa aleatoriamente, mas você vê que existem termos técnicos, existem informações relacionadas à ciência, existem informações relacionadas à medicina que respaldam, que dão força para a opinião da pessoa que escreveu esse artigo. Então, nesse segundo momento do texto que eu apresentei para você, quem escreveu, inclusive, diz que o câncer ele está relacionado à raiva. Por quê? Tem uma palavrinha lá no texto que é a interleucina, uma substância que é produzida no organismo e que ela só é produzida quando a gente fica com raiva. E aí ele relaciona a sensação de raiva à produção de uma substância que vai provocar uma doença em nós. Você percebe como para a gente argumentar a respeito de alguma coisa é necessário que a gente faça uma pesquisa a respeito disso? Não tem como eu construir um texto argumentativo sem eu pensar, sem eu pesquisar, sem eu organizar e fazer uma espécie de lista de quais são os argumentos que seriam importantes para eu convencer alguém. Você sabe que existem muitas pessoas que, inclusive, elas pensam diferente de nós em relação à espiritualidade. Então, se você vai tentar convencer essa pessoa de que ela precisa tratar a espiritualidade dela, você não pode dizer assim, é bom tratar porque é bom, porque você não está desenvolvendo a argumentação aí. E isso não se dá apenas na hora de você escrever um texto. Isso deve acontecer também no momento em que você vai produzir oralmente o seu argumento, em que você vai expressar a sua opinião, organizando as suas ideias. Vamos lá para a leitura do último pedacinho do texto. Você volta aí para a tela para você entender algumas coisas relacionadas à articulação. Esse trechinho que está destacado aí, entender essa verdade diz respeito a algo que acabou de ser mencionado no parágrafo anterior. Que verdade é essa? Se você voltar aí na sua tela depois, você vai ver que lá no parágrafo anterior foi dito isso que está em amarelinho bem aqui, Platão afirmava que um dos maiores erros médicos é tentar curar o corpo sem tentar curar a alma. Então, o que a pessoa que escreveu esse texto, ela pensou? Eu vou buscar um pensamento filosófico, que é um pensamento do Platão, para eu reforçar aquilo que eu estou tentando defender. É importante cuidar do espírito para que eu tenha uma saúde física boa também. E aí, aqui no texto, nesse trechinho que eu assinalei aí para você, você percebe que nesse parágrafo o autor do texto resgata alguma coisa que foi dita lá no parágrafo anterior. Aí na tela você tem só um pedaço, mas se você ficar voltando e analisando essas relações, você vai perceber que o tempo inteiro o autor ele está falando. Então essa expressão aí, ela é uma expressão que serve para conectar as ideias dentro do texto. Isso aqui, é um pronome demonstrativo, tá bom? Que está marcadinho aí para você, que eu estou assinalando. E esse pronome demonstrativo, ele faz referência a algo que já foi dito, como eu já deixei marcadinho aqui para você, ok? Aqui, outro pronome, tá vendo? Eles marcadinho, não tira o olho aí da sua tela. Esse eles também faz referência a algo que já foi dito no texto, que são os agentes inflamatórios que está bem aqui. Eu vou só ler o trechinho de novo com você. Acompanha bem daqui de onde está o meu marcadorzinho. Há um trio maléfico, raiva, inveja e vaidade, que faz com que os indivíduos raivosos tenham em seu corpo agentes inflamatórios em quantidades muito maiores. E eles quem? Os agentes inflamatórios. Percebeu como os pronomes dentro do texto eles são importantíssimos para que você
consiga construir as suas relações de coesão. Esses elementos aí, eles são responsáveis pelas conexões dentro do texto. Dá uma olhada no finalzinho que diz assim, ó: dados revelam que atualmente nos Estados Unidos, mais de 90% das escolas médicas têm disciplina de espiritualidade e religiosidade para médicos. Isso precisa ser intensificado no Brasil. Aí eu tenho um pronomezinho bem aqui, ó. Isso. Isso o que, meninos e meninas? O que ele acabou de falar. Os dados que revelam que mais de 90% das escolas médicas têm disciplina de espiritualidade. Então, o isso retoma uma determinada ideia que também é um pronome demonstrativo. Olha aqui para mim, para a gente pensar a respeito de alguma coisa. Quando eu construo um texto, eu preciso pensar que aquilo que eu vou construir, lá no comecinho da aula eu falei de progressão textual. Lembra da palavra progresso? Que você pensa em relação ao que é o desenvolvimento de uma cidade? Com o texto acontece a mesma coisa. O texto, quando nós começamos a escrever ou quando nós começamos a falar argumentando, ele precisa progredir. Eu preciso apresentar ideias novas o tempo inteiro que remetam, aliás, a essas informações que eu pesquisei, que eu selecionei, para que eu construa a minha argumentação. Eu não tenho como fazer de outra maneira. Você não pode usar quaisquer elementos. E se você voltar à leitura desse texto com calma depois, você vai ver que existe, inclusive, nesse finalzinho que você observou, um dado estatístico a respeito de, nas escolas de medicina em outro país que ainda não é o nosso, haver a disciplina relacionada à espiritualidade para quem está formando médico. Isso porque quem escreveu tem a informaçãozinha para você no final do texto. Quem escreveu foi pesquisar antes de vir aqui e defender para a gente. Eu acredito que é importante tratar a espiritualidade para que a saúde física ela também seja bem cuidada. Ou quem sabe até para a gente nem ter problema de saúde física, não é? Vamos continuar lá, olhando o slide, para a gente ver algumas perguntinhas a respeito do texto que você já fez, aliás, a leitura aí comigo. O assunto tratado nesse texto é algo que é genérico, tá bom? O título do texto é A Importância da Espiritualidade. Então, o texto tem como assunto a espiritualidade, de uma maneira muito genérica. Por que que a gente diz isso? Porque o tema, que é a pergunta que você tem agora, ele está dentro do assunto. Então, a diferença é o tema, ele é algo mais específico. Então, o tema seria a espiritualidade relacionada à saúde. E o assunto, que é algo que é geral, ele é bem amplo e engloba o tema, digamos assim. Porque, segundo o texto, é importante cuidar da espiritualidade? Porque, segundo o texto, quando nós cuidamos da nossa saúde emocional, e aí agora eu estou defendendo para você uma ideia segundo aquilo que eu li, tá bom? Olha para mim um pouquinho aqui. Percebe que quando a gente lê um texto a respeito de algo que é um assunto que possa interessar a gente, dependendo dos argumentos que as pessoas usam, a gente é convencido por aquilo ali. Volta lá para a pergunta do slide agora para a gente continuar pensando nela. Segundo o texto, é importante cuidar da espiritualidade, porque quando eu cuido da minha espiritualidade e eu tenho saúde espiritual, eu deixo de produzir substâncias que são ruins para o meu organismo. E essas substâncias, elas podem fazer mal para a minha saúde. Vamos falar um pouquinho do contexto de produção, continua aí olhando para o slide e você vai pensar comigo a respeito disso aqui. Olha só. Os textos opinativos, eles sempre vão aparecer em determinados lugares e eles vão ser feitos para determinados públicos por pessoas específicas. Aí eu coloquei algumas coisas para nós pensarmos a respeito. Onde são produzidos os textos, para quem são produzidos os textos, como são produzidos os textos e por que
são produzidos os textos. E aqui eu tenho o jornal impresso, a revista que a gente vai ver, inclusive, depois na outra aula, que é a revista eletrônica, ou as revistas impressas que nós ainda encontramos nas bancas. Quando nós falamos de contexto de produção e de público-alvo, grava essas duas expressões aí, tá bom? Nós estamos falando de um texto manter relações com o contexto e com o público. Mas, professora, o que é contexto e o que é público? O contexto e o público, olha aqui para mim, eles são os elementos que fazem parte dessa construção. Vamos pensar numa situação bem simples, tá bom? Você está na sua casa, sua mãe foi para o supermercado e você percebeu que acabou a farinha que você ia comer, ia usar para comer seu açaí depois. Aí você manda uma mensagem para sua mãe. Mãe, acabou a farinha, traz, por favor. Isso é texto, tá bom? Aí no seu celular você acabou de escrever um texto. Quando você escreveu, você tem um contexto. O que é o contexto? É a situação em que o seu texto ele foi escrito. Qual é a situação? Você está em casa precisando de alguma coisa, manda para sua mãe uma mensagem. Quem é o público-alvo do seu texto? É a pessoa para quem você mandou a mensagem. E o público-alvo, ele influencia diretamente a pessoa que está escrevendo. Se você está muito afim de que ela traga aquela farinha gostosa lá de Bragança para você comer o seu açaí, você escreve até assim, ó: mãezinha querida, linda do meu coração, por favor, traz farinha que acabou. Ou seja, o seu público-alvo, ele também acaba sendo influenciado pela linguagem que você decide utilizar na hora de você produzir um determinado texto. Mas olha só, você reparou comigo que nós não tínhamos nenhuma palavrinha que remetia ao uso da linguagem mais coloquial? Volta lá para você assistir às aulas a respeito de linguagem formal e informal. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos que a ideia aqui, ó, de contexto e de público está associada apenas ao uso da linguagem que é chamada de formal. Então, o contexto lá era pessoas, provavelmente da área de medicina, ou um público interessado no assunto, precisam ler sobre isso. E aí o contexto, ele está relacionado à situação que nós vivemos e que alguém pesquisou. O público, eu fui público desse texto. É um texto que me interessou. Mas é um texto feito específico para professor da área de educação? Não, é para pessoas que se interessam pelas questões relacionadas à saúde, ok? Vamos lá continuar, porque hoje a gente vai pensar num outro elemento que também aparece e que acontece nas relações dentro do texto. Eu falei para você nos momentos anteriores que os pronomes demonstrativos esse, essa, isso, o pronome pessoal, eles faziam referência a alguma coisa dentro do texto. Além dessas relações que nós temos, pronominais, chamadas assim, elas são relações pronominais, e esses elementos, eles são referentes, ou seja, eles vão se remeter a uma outra frase, ou a uma palavra, ou a um parágrafo inteiro, ou a uma informação inteira. Eles são parte daquilo que constrói o que nós falamos lá no comecinho da aula, que é a coesão. A coesão é a ligação entre os elementos dentro do texto. Então, quando você olha para o pronome que resgata alguma coisa que já foi dita, o que você está vendo é o entrelaçamento, as ideias estão se conectando, por isso que o nome da palavrinha é conector, lembra? E quando elas se conectam, elas estabelecem a coesão. E quando um texto ele é bem articulado, obviamente a gente entende que um texto ele também passa a ser coerente. Vamos fazer a leitura de um trechinho do texto para nós observarmos outros elementos que também são importantes. Acompanhe aí comigo na tela, por favor. É o mesmo texto, só que agora eu coloquei algumas marquinhas nele para você observar junto comigo. Olha só,
Essas palavrinhas que estão destacadas em vermelho, elas são verbos, uma classe gramatical. E aí eu tenho saber e cuidar, tratará, que já é uma forma flexionada, trabalhar, perdemos, questionarem, afirmava, e todos eles se relacionam também com outros elementos no texto. Aqui, ó, eu vou só ler as frases para você pensar que, embora o verbo ele apareça sozinho aqui, você vê que não tem nada em azul destacado, o complemento desse verbo ainda assim ele existe. Diz assim esse trechinho aqui, ó. Quando se fala em saúde e espiritualidade, corre-se o perigo de saber muito e cuidar pouco. Saber muito do quê? Cuidar pouco do quê? Do que ele acabou de falar aqui no início do parágrafo? Da saúde e da espiritualidade. Então, esse complemento, presta atenção que ele não aparece aqui, mas nós entendemos que é saber muito sobre saúde e espiritualidade e é cuidar muito da saúde e da espiritualidade. Além disso, nós temos um outro verbo aqui, o tratará. Quem trata, trata de alguma coisa. E essa alguma coisa, ela aparece bem aqui para você, que são os sintomas. Depois, aparece o verbo trabalhar de uma maneira bem diferente daquela que a gente conhece. O texto diz assim, ó, se um psicólogo trabalhar o psíquico, ou seja, o psíquico passa a ser complemento do verbo trabalhar. Aqui, ó, também perdemos, quem perde, perde alguma coisa, e aí quando você pensa e vê que não tem um complemento destacado, ainda assim, você entende que esse muito é algo relacionado à espiritualidade do homem. Depois aparece o verbo questionarem aqui embaixo, e aí quem questiona, questiona alguma coisa. E você olha para o verbo e diz assim, mas questionar o quê? A resposta está em azul aqui para você. O que aconteceu antes do físico, o que aconteceu com o humor. E por último, nesse trechinho, Platão afirmava, quem afirma, afirma alguma coisa, e aí essa alguma coisa está em azul marcadinha aqui. Um dos maiores erros médicos é tentar curar o corpo sem tentar curar a alma. Você percebe, continua lá no resto, ó, que nós ainda temos relações. Que os verbos, eles têm significados e quando eles precisam de complemento, para que a coesão e o sentido estejam adequados, é muito importante que esses complementos eles apareçam no texto. A gente chama isso aí de transitividade verbal. Por quê? O verbo tenham, por exemplo, ele não para o sentido nele mesmo. Você pensa, quem tem, tem alguma coisa. E essa alguma coisa, e olha o que eu quero chamar a sua atenção aqui, ó. Essa alguma coisa, ela aparece bem aqui. Quem tem, tem. Nesse caso aí do texto, agentes inflamatórios destacadinho em azul. Percebe que antes da expressão agentes inflamatórios veio essa aqui, em seu corpo, que não é o complemento do verbo. Porque se você olha para o verbo, fica acompanhando aí comigo e raciocinando para você entender bem direitinho, tá bom? Se você olha para o verbo e você pergunta, tem o quê? Você não vai responder em seu corpo, você vai responder agentes inflamatórios. E por último, o verbo provocar, que aparece aí separadinho. Quem provoca, provoca alguma coisa. E essa alguma coisa aí no texto são doenças. Aqui, no último trechinho do verbo, eu também tenho do parágrafo do texto, eu também tenho um verbo destacado. Quem revela, revela alguma coisa e essa alguma coisa tá destacadinha aqui. Olha para mim um instantinho. Quando você pensa
a respeito dessas relações dentro do texto que dizem respeito à coesão e à coerência, você está pensando a respeito do que a gente chama de complementos e de transitividade verbal. E isso a gente vai continuar tratando de uma forma mais ampla para você agora sistematizar, anotar, fazer print, registrar no seu caderno na nossa aula que vem bem seguidinha depois dessa, para nós ampliarmos agora o nosso conhecimento sobre esse item linguístico que a gente chama de verbo e sobre os complementos que acompanham esses verbos quando eles não têm o sentido deles completos. A gente se vê na próxima aula daqui a pouquinho.